Saudações e bem-vindo a mais uma edição do programa Janela de Integridade. Eu sou a Dércia Amaral e estarei consigo nos próximos minutos. A demora na observância da lei na tramitação de processos penais no país leva arguidos a permanecerem na cadeia até 5 anos ainda à espera de julgamento. Fato que, para além de causar frustrações na vida dos arguidos, contribui para a superlotação nos estabelecimentos penitenciários em Moçambique. Nesta edição do Janela de Integridade, acompanhe histórias de ex-reclusos que ainda carregam marcas resultantes da demora e a não observância da lei na tramitação de processos penais em que estiveram envolvidos, que podem levar muito tempo para serem esquecidas, e saberá também o que as autoridades competentes dizem sobre os tais fatos. Veja a seguir estas histórias na sua tela. Até 2019, em Moçambique, vigorava o Código de Processo Penal Português de 1929, aprovado pelo Decreto número 16.489, de 15 de fevereiro, o qual contava com alterações de decretos como Decreto-Lei número 35.007, Decreto-Lei número 184/72, de 31 de maio, entre outros decretos. Segundo este código, os processos penais possuem fases como prisão preventiva, liberdade provisória e liberdade condicional. Veja a seguir como este Código de Processo Penal Português de 1929 regia, por exemplo, os prazos da duração máxima da prisão preventiva. Artigo 256. Prazos de duração máxima da prisão preventiva. A prisão preventiva extinguir-se-á quando desde o seu início tiverem decorrido: a linha A, 4 meses sem que tenha sido deduzida a acusação; a linha B, 8 meses sem que, havendo lugar à audiência preliminar, tenha sido proferido o despacho de pronúncia; a linha C, 14 meses sem que tenha havido condenação em primeira instância; a linha D, 18 meses sem que tenha havido condenação com trânsito em julgado. Em 2019, foi aprovado um novo Código de Processo Penal em Moçambique, através da Lei 25/2019, de 26 de dezembro, que revogou assim o Código de Processo Penal Português de 1929 e não trazia diferenças nos prazos da duração de prisão preventiva, quando comparado com o antigo Código de Processo Penal Português de 1929. Mas um ano depois, a Lei número 18/2020, de 23 de dezembro, alterou alguns prazos de duração da prisão preventiva no Código de Processo Penal aprovado em 2019, tais como a linha B do número 1 do artigo 256 da Lei 25/2019, de 26 de dezembro, estava assim. Artigo 256. Prazos de duração máxima da prisão preventiva. 1. A prisão preventiva extinguir-se-á quando desde o seu início tiverem decorrido: a linha B, 8 meses sem que, havendo lugar à audiência preliminar, tenha sido proferido o despacho de pronúncia. Mas a linha B do mesmo número e artigo passou a ser regido assim pela Lei 18/2020, de 23 de dezembro. A linha B, 4 meses sem que, havendo lugar à audiência preliminar, tenha sido proferido o despacho de pronúncia. O número 5 do artigo 256 da Lei 25/2019, de 26 de dezembro, estava assim. Número 5. No caso do arguido ter sido condenado à pena de prisão em primeira instância e a sentença condenatória ter sido confirmada em sede de recurso ordinário, o prazo máximo de prisão preventiva eleva-se para a metade de pena que tiver sido fixada. Mas o mesmo número e artigo passou a ser regido assim pela Lei número 18/2020, de 23 de dezembro. No caso do arguido ter sido condenado à pena de prisão, estando o processo em recurso, a prisão preventiva extinguir-se-á se ela tiver a duração de pena fixada em primeira instância. Mas o cumprimento dos prazos da duração da prisão preventiva não se verificou nos casos de Costa Cossa, de nome fictício, e Hermenegildo Chirinzani, quando foram detidos e viram processos penais abertos contra si. Costa Cossa
Na altura, motorista de um semicoletivo interprovincial, foi detido em 2016 após sofrer um acidente do tipo capotamento que culminou em perdas humanas e danos materiais. Costa expressa que não era suposto ficar 7 meses na cadeia ainda à espera de julgamento. É um processo crime, era chamado processo coercional, que ele tinha uma duração de 30 dias para ser executado o seu processo para poder levado ao juiz. Fui ficando lá a esperar julgamento, conforme diziam que não se preocupe, são 30 dias apenas, vai ser julgado, o seu processo é grande e tudo mais. Fiquei lá 30 dias, passam, 60 dias passam, 90 dias passam. Então, quando já passam 90 dias, automaticamente esse processo já não é mais coercional, é um processo querela. Fui ficar lá 210 dias sem julgamento. O transtorno foi super grande. Isto estava numa cela, estava numa cadeia quase cela aquilo. Não gerava para um sítio. E quase eu tive problemas dos ossos. Os meus ossos tiveram um tempo que já não se movimentavam. Tomei vários comprimidos que nem sei dizer os nomes à procura da própria saúde, porque não sabia o que poderia ia acontecer lá. Sei lá, que iria me causar paralisia, porque a mente também já não estava boa, a locomoção ali dentro não era adequada. Chegado ao julgamento, estás condenado a 2 anos e 4 meses. Está bem, já cumpri quase 1 ano, não há problema. Vamos então ao processo de liberdade condicional lá na cadeia. Volta para aqui, volta para lá. Uma história similar à do Costa deu-se com Hermenegildo Chirinzani, detido em abril de 2016, acusado por crime de burla e venda de terra. Hermenegildo ficou detido em prisão preventiva por 11 meses, um período que para si não era de se esperar ficar na cadeia ainda à espera de julgamento. Fui detido, acusado de venda de terra e cujo mesmo espaço estava em conflito, simplesmente enquanto era um agente do Cernic que usurpou a propriedade do que era dele. Nos capturaram imediatamente para as celas. Face a essa situação, ficamos lá 11 meses e meio detido, sem julgamento, julgado o caso, ganhamos a causa, tenho a sentença em mão. Vamos submeter a situação do Costa e do Hermenegildo em confronto com a linha A do número 1 do artigo 256 do Código de Processo Penal Português de 1929, que é o que estava em vigor no período em que Costa e Hermenegildo foram detidos e julgados. Recordando que a linha A do número 1 do artigo 256 do Código do Processo Penal Português de 1929 previa que a prisão preventiva extinguir-se-ia quando, desde o seu início, tiverem decorrido 4 meses sem que tenha sido deduzida a acusação, e que Costa Coça foi detido durante 7 meses na cadeia à espera do julgamento. Significa que ele esteve detido 3 meses a mais do que a lei estabelecia. Já para o Hermenegildo Chirinzani, que foi detido na cadeia à espera do julgamento durante 11 meses, significa que foi detido 7 meses a mais do que a lei previa. Costa Coça chega a dizer que falar do que lhe vai na alma pelo tempo que ficou na cadeia de forma ilegal significaria alejar-se mais. Até se eu quiser dizer em relação a isso, posso me alejar mais, porque eu perdi muita coisa aquele tempo todo. Está claro que tinha que ser sancionado a pessoa, né? Mas se a condição do que está escrito funcionasse, eu não ia sentir assim tanta dor. Porque é mais preferível. Se não estão a conseguir ter a matéria, deixa a pessoa a fazer as coisas, a trabalhar. Quando se encontrar a matéria, busquem a pessoa. Já Hermenegildo considera imensuráveis as perdas que registrou durante os 11 meses em que foi detido, cujo julgamento terminou em absolvição. As perdas registradas na sua vida vão desde o emprego, viatura e até o que muitos preservam, a família. Então, após a restituição da minha liberdade, eu percebi que perdi muita coisa fora. Perdi minha família, minha viatura, até hoje que eu estou a falar, está nas mãos alheias. Não sei o paradeiro da viatura.
Tentei entrar em contato com o tribunal para que pudesse me ajudar a reaver os meus pertences, mas até então não há esclarecimento do caso. Então é difícil acreditar na máquina da justiça moçambicana. É difícil, por mais que você queira recorrer desta decisão, é difícil recorrer porque as mesmas pessoas em que você vai confiar para recorrer são as mesmas pessoas que poderão, se calhar, criar situações de você voltar naquele lugar. Então, perdi meu emprego, entrei em contato com o tribunal, mesmo tendo a sentença nas mãos, dizer que eu ganhei a causa, está aqui, mesmo assim, não quiseram ouvir. 2 anos, vai ser 2 anos e 1 mês, a pessoa já perde definitivamente o trabalho na função pública. Mas o que aconteceu comigo é que eu fiquei 11 meses detido, mas mesmo assim, perdi o trabalho. Costa e Hermenegildo não pararam por aí na partilha das suas experiências. Chegaram até a apontar aspectos que, no seu entender, deveriam ser melhorados na atuação do sistema da administração da justiça no país. É um sequestro limpo. Da forma como agiam, né? É um sequestro limpo. Por quê? Porque se um juiz até diz assim, era uma juíza, diz assim, mas por que não pagam caução? Depois diz assim, acredita, chefe, o meu carro tem problemas de 100 mil randes. Então, fomos pensando. Então, nós pagamos caução para o Estado ou pagamos caução para alguém? Isso aconteceu dentro do tribunal, essas palavras saíram dentro do tribunal. Os agentes da lei e ordem, os polícias, né? A polícia, deve atuar de uma maneira honesta. A polícia tem que ser amigos do cidadão. O cidadão não pode ter medo da autoridade. O que tem acontecido é que a polícia também prende de qualquer maneira e o povo moçambicano, o cidadão, já não tem a credibilidade com a justiça. Por mais que ele é um ofendido ou ofendeu o Estado, não há credibilidade. Ele sabe dizer que por mais que eu não tenha feito este crime, eu sempre vou ser prejudicado. E o que eu acho também que deveria acontecer em todas as esquadras que têm celas, tinha que haver lá, posso dizer que um agente da legalização que entende a matéria, porque há certas coisas que deveriam se resolver em casa, não se resolve em casa. Chegou na esquadra, encontrou o oficial do dia, o que ele fez? Ele deu-me carojo. Então tem carojo, é crime, é agressão física, processo, está-se a abrir o auto, está à espera do procurador. O procurador foi passar a final de semana, sei lá onde, o procurador não vai de voltar. A pessoa acaba ficando lá por muito tempo nas celas. As celas não podem ficar mais de 10 elementos. Até mesmo 5 elementos não podem ficar nas celas. Eu recolhido para onde? Para a cadeia. Vamos observar uma breve pausa e voltamos já. Durante a primeira temporada de Saúde e Vida, tivemos a oportunidade de aprender que o conceito de saúde não é só a ausência de doença, mas é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. A nossa saúde e bem-estar dependem de nós. Por isso, nesta segunda temporada, vamos continuar a aprender dicas que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Vamos dominar assuntos relacionados com a nossa alimentação, prática de exercícios físicos, prevenção de doenças, saúde materno-infantil. E porque um mundo melhor para as mulheres é um mundo melhor para todos, vamos também refletir sobre algumas normas sociais que têm impacto direto na saúde das mulheres. Portanto, eu convido-lhe a embarcar conosco nesta segunda temporada e vamos aprender a fazer as melhores escolhas e melhorar ainda mais a nossa saúde. Conte consigo! Bem-vindo de volta à segunda e última parte do seu programa Janela de Integridade. Diante da situação da demora e não observância da lei na tramitação de processos penais no país, o Media Lab questionou as instituições da administração da justiça o porquê da demora na tramitação de processos penais. Veja a seguir a resposta desta pergunta.
Moçambique possui atualmente quase 24 mil reclusos nas cadeias, dos quais 6.688 ainda à espera de julgamento, ou seja, em prisão preventiva. E segundo dados publicados pelo jornal O País em junho passado, há entre os arguidos nas cadeias em prisão preventiva os que chegam a completar 5 anos na cadeia ainda à espera do julgamento. Por outro lado, 526 reclusos do mesmo universo encontram-se a gozar da liberdade condicional e um número não especificado pelo Ministério da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos, encontram-se com os seus pedidos de liberdade condicional ainda em tramitação. A ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, sendo por um lado a instância máxima e representante do sistema da administração da justiça no país e por outro lado a responsável pela gestão dos reclusos nas cadeias, começa por reconhecer que é difícil fazer a gestão de quase 24 mil reclusos, porque todos os estabelecimentos penitenciários no país possuem uma capacidade para albergar 8 mil reclusos. É um desafio muito grande fazer a gestão com este número elevado. Obriga-nos a exercícios muito grandes. Porque se nós temos um estabelecimento penitenciário com capacidade para 50 pessoas e tivermos lá 50 pessoas, é fácil fazer a gestão. Porque aquele lugar está preparado para receber 50 pessoas. Saberemos que temos lugar para 50 pessoas dormirem. Teremos espaços para 50 pessoas se alimentarem, teremos todas estas condições criadas. Mas agora, quando nós temos um estabelecimento penitenciário com capacidade para 50 pessoas e temos 10 vezes mais o número de reclusos, dificulta sobremaneira a nossa gestão. Mas nós entendemos que não se deve só priorizar o aumento de cadeias, porque se nós priorizarmos sem termos políticas corretas, havemos de encher mais. Significa se hoje tínhamos capacidade de 8 mil e temos 24, amanhã quando tivermos a capacidade de 10 mil, teremos 50 mil. Então eu penso que tem que ser ações conjugadas. Responde que a solução para reduzir a superlotação nas cadeias não é única exclusivamente do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, porque existem outros atores na gestão de processos penais, quando lhe foi questionada o porquê da demora na tramitação de processos penais no país. A solução para a redução do número de residentes, chamemos assim, nos estabelecimentos penitenciários, não é nem pode ser de exclusiva competência do Ministério da Justiça. Porque o Ministério da Justiça recebe os processos e no processo vem condenado a 15 anos, por exemplo, estou mesmo a trazer para chocar, condenado a 15 anos, data de início do cumprimento da pena, data provável do fim do cumprimento da pena, data provável de que estejam reunidos os requisitos para concessão da liberdade condicional, não é? Nós recebemos isto, mas não somos nós quem no final do dia vai atribuir esta liberdade condicional. O Ministério já reuniu com os restantes atores na gestão de processos penais para buscar estratégias de ultrapassar a demora na tramitação de processos penais, onde traçaram como mecanismo a alocação de magistrados nas cadeias para tornar célere a comunicação entre eles e os reclusos, com destaque para os processos já com prazos caducados. Helena Kida explica que este mecanismo já está em fase piloto na província e cidade de Maputo e só depois poderá ser estendida para o resto do país. Com alguma esperança, porque já está a acontecer, chegamos à conclusão que sim, há medidas que têm que ser tomadas e uma delas passa efetivamente por colocar nos estabelecimentos penitenciários algumas secções de execução das penas. Isto é, se nós temos os presos connosco, temos também parte dos processos connosco, é muito mais fácil movimentar alguns magistrados para dentro dos estabelecimentos penitenciários, onde vão encontrar condições para trabalhar e para poder tramitar com mais rapidez aqueles processos que nós já identificamos. O Tribunal Supremo diz que o fato da atual legislação penal ditar que a prisão preventiva tem a duração máxima da pena que vier a ser aplicada ao arguido em primeira instância não constitui um motivo para o relaxamento dos tribunais na tramitação de processos penais.
A lei, agora que nós estamos a olhar para o novo Código de Processo Penal, com a redação da Lei 18 de 2020, de 23 de dezembro, diz no artigo 256, número 5, que é a pena que concretamente vier a ser aplicada em primeira instância. O que é que está a tentar dizer? Está a tentar dizer que nós só vamos saber depois da pessoa ser condenada. É o que a lei está a dizer hoje em dia. Mas é muito importante frisar que, apesar de esta norma é recente, que foi ainda pouco objeto de um acordo do Conselho Constitucional, portanto é recente a norma e estamos a lidar com ela agora, por isso insisto que a prisão preventiva ainda não leva esses tempos que são aqui apresentados, mas a lei estabelece essas possibilidades. Então perguntamos o porquê da demora na tramitação de processos penais, sendo que dos atuais 6.688 arguidos em prisão preventiva no país, há os que chegam a ficar 5 anos na cadeia ainda à espera do julgamento e, em resposta, o Tribunal Supremo dividiu a culpa. Não me parece que o Tribunal Supremo, enquanto tal, seria a entidade, não é, que vai dizer que todos aqueles indivíduos que foram abordados estejam com processos à ordem do Tribunal Supremo, ou seja, à ordem dos tribunais judiciais, porque o Tribunal Supremo é o órgão superior da hierarquia dos tribunais judiciais, certo? Então, não estamos a dizer que todos aqueles indivíduos que foram abordados tenham um processo que estejam à ordem do tribunal. Como eu disse, a ordem do tribunal seria à espera de serem legalizados com o juiz de instrução, à espera da audiência preliminar ou à espera de julgamento. Pode ser que os outros processos estejam à ordem do Ministério Público, por exemplo, ainda na fase de investigação. O Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, que tem como dever desempenhar o papel de advocacia a todos os arguidos carenciados por um advogado, também combateu as acusações que pisaram sobre si em matérias publicadas na mídia em junho passado, como sendo um dos principais responsáveis pela demora na tramitação de processos penais no país, dividindo a culpa com demais intervenientes nestes processos. O IPAS em nenhum momento tramita processos. O processo crime, a instrução de um processo, ele pode começar ou na Procuradoria ou mesmo na esquadra da polícia. Começando na esquadra, a pessoa vai primeiro ao interrogatório, depois vai à triagem, depois vai à Procuradoria, depois vai ao tribunal até o julgamento. O IPAS não tramita. Estas instituições da polícia, o Ministério Público, até o tribunal, é que estão no processo de tramitação. O IPAS intervém ao encontrar situações concretas de prisões preventivas com prazos expirados, intervir, requerer a liberdade provisória, requerer o habeas corpus. Eu até preferia estabelecer um mecanismo conjugado, não é, de responsabilização. Dados publicados no portal do governo em 2019 dão conta de que até aquele ano um juiz estava para 100 mil habitantes no país e, segundo descreve o mesmo portal, o elevado número de habitantes para um magistrado constituía uma barreira na celeridade de processos penais no país. Atualmente, o Conselho Superior de Magistratura Judicial, responsável pela gestão de juízes no país, diz que 100 mil habitantes estão para 1,3 juízes no país. Os nossos números ainda estão muito aquém dos números explicitados pelas Nações Unidas, assim como pela OCDE, como números razoáveis para melhor resposta do aparelho judiciário. Então, o fato do sistema de administração da justiça ter tão poucos quadros, o que tem impacto quer ao nível dos tribunais propriamente ditos, mas também ao nível da Procuradoria-Geral, em que temos uma média de mais ou menos 400 e tal juízes no ativo, assim como na Procuradoria são menos de 500 juízes no ativo, faz com que a nossa capacidade de resposta não seja ideal, porque há uma necessidade de termos quadros colocados em todas as províncias, em todos os distritos. Há todo um conjunto de fatores que tem que conjugar
para culminar com a colocação do juiz. Desde logo, a formação do próprio juiz, que é uma formação que decorre numa escola específica, com critérios muito diferenciados daqueles que são gerais, e depois, uma vez que o juiz ingressa para o sistema, há um investimento financeiro para suportar o juiz. O juiz é caro, todo juiz é caro. O Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica e o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos registram também o dilema da insuficiência de quadros. Nós temos muitas dificuldades em termos de quadros suficientes. A rácio que foi estabelecida até o ano passado, a rácio no âmbito da assistência jurídica e patrocínio judiciário, diz que um defensor público está para 1000 cidadãos carenciados. Quer dizer, é uma rácio, é um fosso muito grande. Em alguns estabelecimentos nós temos uma espécie de déficit de agentes por recluso, não é? Rácio agente por recluso chega a sobrecarregar o próprio agente, que com tranquilidade conseguiria gerir 5, 6 arguidos por agente, mas tem que gerir às vezes 80 por agente ou 100 por agente. O Media Lab solicitou entrevista também à Procuradoria-Geral da República, representante máximo do Ministério Público no país, ao Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, este que é responsável pela gestão dos magistrados do Ministério Público, e ao Ministério da Economia e Finanças, para saber se existe uma estratégia orçamentária destinada a apoiar setores do Estado a combater desafios similares aos registrados atualmente pelo setor da justiça no país. Mas até o fecho desta matéria, estas instituições não se disponibilizaram a conceder entrevista. Nestas instituições, as nossas solicitações deram entrada nas seguintes datas, respectivamente: na Procuradoria-Geral da República, no Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público e no Ministério da Economia e Finanças. Segundo dados fornecidos pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, o Estado gasta diariamente só com a alimentação de um recluso 700 meticais, o que, quando multiplicado por 24.000, o número aproximado atualmente de reclusos no país, resulta em 16.800.000 meticais, sendo o valor que o Estado gasta aproximadamente por dia só com a alimentação dos reclusos em todo o país. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Janela de Integridade. Vemo nos próximos programas com mais temas de interesse social. Não te esqueça, acompanhe-nos nas nossas plataformas digitais.